Olá pessoal, quase tudo que eu sei sobre a carteira de ações, o que não é muito. Vídeo 4.3. Tem aqui os vídeos todos que já teve, onde eles estão. Então, por que ter ações? Vídeo 1, vídeo 2, como entrar na bolsa, vídeo 3, aspectos gerais. 4.1, escolher a empresa para ser sócio, a primeira parte. 4.2, a segunda parte. Nós vamos para o 4.3. Voltando aqui, então, já indo para a parte, conforme os vídeos forem adiantando, isso aqui vai demorar de ficar indo para o lugar, né? Então, primeiro a gente escolher empresas. A gente falou em segurança para ser sócio, gestão e governança no 4.1. No 4.2 a gente falou em lucros consistentes, que envolve uma série de dados e não só lucros. Lucros consistentes é um termo que envolve diversos dados de produtividade da empresa. E agora nós vamos falar do que talvez seja o mais importante. Quer dizer, gestão e governança é importante demais, segurança para ser sócio, tudo é importante. Mas na análise dos dados da empresa, caixa e dívida equilibrada é importante demais, porque sem isso não adianta ter o resto. Então, é o que nós vamos agora para caixa e dívida equilibrados. Quem quiser fazer uma introdução, e eu já falei para vocês que quem sabe faz ao vivo, eu faço tudo aqui na hora. Você vem aqui em moderadores, vai no moderador Baster, áudios e vídeos. Aí vai ter aqui, ó, análise de dívida nos quadros novos. Dívidas e dividendos, esse é fundamental vocês assistirem. Fundamental, porque explica bem sobre dívidas de empresas. Que o pessoal tem uma análise meio... confunde às vezes com dívida de pessoa física. Pessoa física não pode ter dívida. Empresa pode, desde que seja equilibrada. Tem mais um, eu acho, eu não estou achando. Eu achava que tinha mais um. Bom, tem esses dois aí, para vocês verem sobre dívidas. Claro que tem vídeos do Cenezino, do Mili também. E a gente está na parte de vídeos agora, né, do site, a gente está... Isso é um trabalho que ainda não foi feito, né, mas a gente está fazendo um trabalho de botar tag nos vídeos para você poder fazer busca. Então, vídeo ações aqui, ó. Agora tem... Aqui você pode fazer busca. Você pode marcar os que você já assistiu, pode dar gostei e tal. Pode favoritar, marcar para assistir depois. Mas a gente está botando tags nos vídeos, né, para você poder fazer busca pelos vídeos. Então tem essa evolução aqui na área de vídeos. Bom, vamos lá. Caixa e dívidas equilibrados. Caixa e dívida equilibrados. É fundamental, né, que haja caixa e dívida equilibrada para a empresa funcionar bem. E não se iludam, não adianta ter lucro, às vezes até geração de caixa, margem alta, se não tiver a caixa e dívida equilibrada. E como está dito aqui, não é uma análise pura de números. Você tem que analisar como a dívida interfere na empresa, se interfere, e como ela lida com esse déficit. E empresas diferentes podem ter mais ou menos dívidas sem haver desequilíbrio.
E tem empresas que trabalham alavancada e é da natureza dela. Você pode excluir as empresas que se alavancam e dizer que não serve para você ser sócio, mas não quer dizer que elas sejam ruins. Mas se você vai ser sócio dessas empresas, você tem que aceitar que elas trabalham alavancadas, mas tudo tem bom senso, esse alavancado tem um limite. Você deve avaliar dentro do histórico da empresa e também há períodos de endividamento que devem ser acompanhados. A empresa fez uma dívida para um projeto e aí você acompanha o resultado. Se isso vai trazer benefício ou não. Isso que eu falei, eu vou mostrar inicialmente aqui, porque é fundamental. Então eu vou dar dois exemplos. Isso é fundamental. Vamos lá atrás na Siderúrgica Nacional e vamos recuar, ver anos mais antigos. Você tinha aqui uma margem muito alta, principalmente por aqui, 2007, 2008, 2009, Esse aqui deve ter não recorrente, que o pessoal não preencheu, mas tudo bem. Mas se mantinha com uma margem muito alta e com um lucro alto e até EBITDA alto. Só que você vinha aqui, e a empresa apresentava uma dívida imensa, É mais para cá até. Vamos mais para cá um pouco. Olha o tamanho dessa dívida. 27 bilhões, 29 bilhões. Uma empresa de patrimônio de 9 bilhões. Dívida líquida EBITDA de 10. Podemos até adiantar mais. É mais recente do que eu pensava. Então, você sempre tem que ver se esse lucro está vindo dentro de um equilíbrio. E eu me lembro que na época a empresa falava que essa dívida era equilibrada, Mas assim, você pode até alegar que a empresa tem a receita o dobro do patrimônio. Ainda tem? Praticamente o dobro do patrimônio. Então, empresas que têm a receita o dobro do patrimônio, você não vai ver a dívida em relação ao patrimônio. E até em alguns momentos a dívida em relação ao EBITDA parecia equilibrada. Mas tudo tem que ter bom senso, E você começar a ter uma dívida que é 3 vezes o patrimônio, essa conta vai ter que ser paga. E o que aconteceu? E olha aqui, e 2 bilhões de juros, de despesa com juros, Sempre o índice de cobertura, quando passou a ter, porque lá atrás a gente não tinha. Então, aí você pega aqui e vê um resultado financeiro sempre de 2 bilhões negativos. Um dia essa conta acaba sendo paga e assim, a produtividade da empresa piorou muito, mas muito mesmo. Agora está tendo até fluxo de caixa líquido positivo, mas a produtividade piorou muito. E você vê que é uma empresa que evoluiu muito bem até 2007, 2008, de lá para cá o lucro desabou, a cotação vai atrás, o que faz com que a empresa em 15 anos não saia do lugar. Então, na Gafisa a gente vê isso até melhor.
Na Gafisa dá para ver melhor. Até o exemplo da CSN não é tão claro como o da Gafisa, eu acho, né? Porque quem sabe faz ao vivo, mas às vezes por fazer ao vivo faz besteira, né? Vamos ver aqui. A Gafisa tem um momento aqui, ó. Não, a CSN. Pera aí, deixa eu voltar lá. Não, é isso mesmo. A Gafisa tem um momento que ela faz um desequilíbrio total da dívida. Eu sempre falo para vocês que não é para avaliar a dívida por números absolutos. Mas tudo vocês têm que ter bom senso. Porque às vezes o cara fala, a dívida aumentou. Aumentou não quer dizer nada. Você tem que ver se a dívida está aumentando em descontrole com o crescimento da empresa. Só a dívida que está aumentando. Se tudo está aumentando e a dívida está aumentando proporcionalmente, não tem problema. Mas você vê de repente uma dívida de 688 milhões e para 3 bilhões, você tem que parar e, espera aí, vamos analisar essa empresa, né? Vamos ver. E na época, 2007, 2008, era o boom das construtoras, né? Elas estavam lá tendo lucro e tal, e não sei o quê. E vamos ver até se estava... a cotação dessa daqui nunca foi grande coisa, né? Mas era o boom das construtoras. E essa daqui chegou a ser uma modinha, né? É só ver, vamos ver aqui em cima, ó, 11 mil pessoas físicas sócias, porque depois o pessoal fica esperando empatar, guarda e nunca mais vende. Então, mas a empresa mantinha lucro. Ela conseguia manter lucro. Só que, assim, e até você ver nesse ano aqui que foi para 3 bilhões, teve um lucro até alto para a empresa. Né, comparado, o lucro vinha subindo, ó, e subiu até 2010. 2010 ainda aumentou mais. Mas você tem que saber que essa conta vai ser paga. 2010, dívida líquida EBITDA de 9 vezes. Não adianta você ficar se iludindo, mas o lucro foi de 109 para 288. Esse lucro não é verdadeiro. Esse lucro não é verdadeiro. Vamos ver o fluxo de caixa aqui. Olha só. Fluxo de caixa de financiamento. Quando é positivo é que a empresa está pegando dinheiro emprestado. 1,5 bilhão, 1 bilhão, 700 milhões. Sabe? E um fluxo de caixa líquido CAPEX de 1 bilhão negativo. Então, que lucro é esse aqui? Vamos ver que ano é esse. 2010. Teve lucro de 213 milhões. Teve mesmo? Gerou caixa de 391 milhões. É mesmo? Fluxo de caixa líquido de 1 bilhão negativo. Por quê? Porque no fluxo de caixa líquido não entra esse 1 bilhão aqui. Ó. Então, na verdade, a empresa está com fluxo de caixa operacional negativo. Né? O CAPEX nem é tão alto assim, mas negativo, o que faz um fluxo de caixa líquido negativo de 1 bilhão. Então, saiu do caixa da empresa 1 bilhão. Saiu 800 milhões aqui nesse ano e 800 milhões nesse ano. Então, de onde vai vir esse dinheiro? Sabe, esse lucro aqui é uma fantasia. Não adianta. Com essa situação de caixa e dívida totalmente desequilibrada, um dia vai ser pago. E acabou que um dia tem que entrar na contabilidade. A empresa teve 1 bilhão de prejuízo e daí ficou tendo só um lucro aqui, deve ser não recorrente. Não recorrente. E aí prejuízo, prejuízo, prejuízo. Um dia a realidade vem. Então não adianta você ficar com história de lucro com caixa e dívida totalmente desequilibrado e principalmente com fluxo de caixa líquido negativo de 1 bilhão. Você está se enganando, não tem lucro nenhum, esse lucro não é verdadeiro. Então, eu só quis fazer esse parênteses, mostrar para vocês
como o caixa e dívida equilibrada é importante, então, agora uma coisa fundamental, dívida de empresa não é igual dívida de pessoa física. Pessoa física, a princípio, não deve ter dívida e ela não vai se beneficiar de dívida. Aí não me venham com, mas eu sou pessoa física, eu fiz um empréstimo, comprei sei lá o quê, montei uma barraquinha, e aí não é bem pessoa física. Tudo bem, você está trabalhando como pessoa física, mas é um outro papo. E mesmo isso, se começa com dívida, normalmente quebra. Mesmo o pequeno comerciante, o pequeno negócio, você deve pensar igual pessoa física, não faz dívida. Trabalha com dinheiro guardado. Você tem ali uma lojinha que quer aumentar, pega dinheiro emprestado, provavelmente vai quebrar. Você tem uma lojinha que quer aumentar, todo mês guarda um pouquinho do lucro, e aí com aquele dinheiro você faz um investimento, igual pessoa física. Mas aqui a gente está falando de empresa SA, são empresas muito grandes. Essas empresas elas podem se beneficiar de dívida. Número 1, o capital de terceiro diminui o custo total de capital da empresa, pois tem um benefício fiscal. O custo de capital da empresa, quer dizer, o capital da empresa, ele pode vir de terceiro e pode vir de capital próprio, né? O quanto vai vir de terceiros e o quanto vai ser capital próprio, isso cada empresa acha ou tenta achar a gestão qual é o ponto para aquela empresa que ela funciona melhor. Mas o capital de terceiros, parte do capital de terceiros traz um benefício fiscal. Quando a empresa tem dívida, ela tem um benefício fiscal. Isso faz com que o capital da empresa tenha um custo menor quando você inclui capital de terceiros. Agora, se você pensar assim, então vou botar tudo de terceiros porque o custo é menor. Mas aí você começa a ter juros e você começa a ter risco de insolvência e desequilíbrio. Então aí isso acaba podendo levar a empresa a problemas muito maiores. Então, a administração tem que gerir quanto vem de capital próprio e quanto vem de terceiros para ver naquela empresa como ela funciona melhor. Então, você tem empresas conservadoras, né? Você tem aqui Grendene, vamos para outras. Você tem aqui Grendene, que é uma empresa bem conservadora, praticamente trabalha só com capital próprio, né? Aqui, endividamento financeiro, quanto de capital de terceiros? Olha só, 6%, 4%, 8%. Então, ela trabalha praticamente com capital próprio. Ela tem em caixa quase 10 vezes a dívida. Então, isso é uma empresa extremamente conservadora, que tem tido resultados muito bons, mas que não adianta você ficar querendo. Ela está tendo até bom crescimento, mas não adianta você querer que essa empresa faça grandes investimentos e tal. Ela trabalha com capex bem baixo, tá? 17% do FCO, 13%, 16%, porque ela trabalha de forma conservadora. Olha outro exemplo de conservadora que o pessoal reclama muito. Ering. Uma empresa que já se meteu no passado em complicações com dívida e depois que ela reestruturou, ela se tornou extremamente conservadora. Olha só, menor ainda, capital de terceiros 2%, 0%. O caixa é 10 vezes a dívida. Aqui chegou nem a ter dívida. Então, o pessoal reclama que essa empresa não está crescendo e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Apesar dela ter piorado a produtividade e tal, ela se mantém lucrativa, né? E sem dívida. Então,
ela tem plenas condições e com fluxo de caixa líquido positivo. Então, ela tem plenas condições de passar por esse período de dificuldade e voltar a melhorar, porque ela não se complica, tá? Ela se mantém sem se endividar. Muitas empresas, quando começam a vender menos e tal, vão se endividando, e se continuar vendendo menos, chega um momento que não consegue pagar as dívidas e se coloca em problema. Veja a CCRO, uma empresa que mantém uma lucratividade, EBITDA alta. Vamos ver o fluxo de caixa. O fluxo de caixa CAPEX bem positivo, mas bem positivo mesmo, 1 bilhão e tal. Mas trabalha bem alavancado, olha aqui. Endividamento financeiro, 71%, 80% e tal, de capital de terceiros. Esses dois números aqui, ó, bem mais altos. Né? Acima de 2, normalmente alavancada, e aqui acima de 100%. Vamos ver das outras que a gente acabou de ver. Aqui, o número de alavancagem aqui. Abaixo de 2 e bem abaixo de 100%. Grendene. A Hering ainda alavanca menos que a Grendene. Ó, também abaixo de 2 e muito abaixo de 100%. Então, essa aqui é uma empresa que alavanca bastante. Né? A dívida líquida em relação à EBITDA chegou a passar de 3 aqui, agora até equilibrou um pouco, mas veja como ela tem dívida alta, a dívida é até maior que o patrimônio. Tudo bem que ela trabalha com patrimônio baixo, a receita é maior que o patrimônio. Despesa com juros alta, tá? Ainda mantém um índice de cobertura acima de 2, mas despesa com juros alta, levando a um resultado financeiro bastante negativo, né? Se você olhar a Hering, despesa com juro 1 bilhão. E aí essas empresas conservadoras têm resultado financeiro positivo. Por quê? Porque elas têm muito dinheiro em caixa, esse dinheiro fica investido. Então o resultado financeiro é receita financeira menos despesa financeira. Como ela paga pouco juro e recebe muito juro, aqui, ela tem resultado financeiro bem positivo. Tá? Isso leva o lucro a ser maior que o EBIT, porque o EBIT é o lucro antes do juro e imposto de renda. Como ela tem um resultado financeiro positivo, nessas empresas o lucro é maior que o EBIT, e às vezes maior que o EBIT. Aqui é maior que o EBIT. Vamos ver na Hering. O lucro maior que o EBIT, quase igual ao EBIT. Né? Então, são todas características diferentes das empresas que você tem que ir percebendo. Agora aqui, já o resultado financeiro, ela até tem dinheiro em caixa, mas a despesa com juros é muito alta. Então, resultado financeiro negativo. O lucro bem abaixo do EBIT. Lucro, EBIT, EBIT. Né? Mas essa empresa, a CCCRO, que é uma empresa de concessões, ela vai ter que sempre ficar investindo. Então, olha como o CAPEX em relação ao FCO é muito maior, 99%, 64%, 63%, em relação ao lucro líquido também. Quando você pega aqui, ó, 19, 18, Grendene, 17, 13, lá é 60, 70. Então, são as características diferentes das empresas que você tem que ir percebendo e aprendendo para saber. Não adianta você criar critérios absolutos de análise de números, você tem que entender como as empresas trabalham. A Grendene fabrica calçado, bota para vender, ela pode ser conservadora. A CCRO, se ela for conservadora, não vai ganhar concessão nenhuma, vai ganhar concessão e vai fazer o quê? Ela tem que investir quando ela ganha concessão. Então, agora, isso não quer dizer que você tenha que aceitar, como lá a CSN, a Gafisa, um desequilíbrio total. Essas empresas como a CCRO, algumas elétricas, as empresas elétricas, algumas alavancam também, porque elas têm receita garantida, mas não quer dizer que você tenha que aceitar um desequilíbrio total, mas você vai ter que ser mais complacente do que com outras empresas.
É, Então, falando de capital de terceiros e tal, há empresas conservadoras que preferem trabalhar praticamente só com capital próprio. Veja que a Grendene está tendo bastante crescimento, a Ering não, mas você poderia dizer que se a Grendene aceitasse mais capital de terceiro, ela poderia ter mais crescimento. É verdade, mas ao mesmo tempo ela assume menos risco. Então, são empresas mais conservadoras. E como eu falei, outras empresas alavancam mais ou por ter receita garantida ou por estar em um segmento que é necessário buscar crescimento, como é o caso da CCRO. Não tem melhor nem pior, você tem que entender como funciona e se está havendo equilíbrio dentro da característica da empresa. E é importante ver o histórico da empresa. Você pega a CCRO e a dívida, vamos pegar aqui, ó. Você pega a CCRO e você pega dívida líquida EBITDA de 2,5, olha o histórico dela. Está dentro do equilíbrio dela. Aqui sai um pouco do equilíbrio, mas 2,5 está dentro do equilíbrio dela. Agora, a Grendene, você pega, não tem nem dívida líquida EBITDA, porque não tem dívida líquida, né? Porque o caixa é muito maior do que a dívida. Mas se de repente a Grendene fica com 2,5 de dívida líquida EBITDA, pode ligar um sinal de alerta. O que houve? Lá na CCRO é normal, aqui não é. O que houve? A gestão ficou doida, aí a gestão pode alegar, fizemos um grande investimento com o objetivo de tal, não sei o quê. Aí você vai ter que acompanhar. Um caso aqui, ó, quer ver? Vamos dar um exemplo disso, exatamente disso. Cielo. Não, tá aqui. Vamos na Cielo, tá carregando aqui. Então a Cielo, se você ver, e eu sempre falo para vocês acompanharem o mural e acompanharem tudo para vocês aprenderem aqui, ó. Endividamento Mercânia Solution Catena 2012-2015. Então, está aqui explicado no mural, no FAQ. Os FAQs estão muito completos e tal, mas você pode pesquisar aqui, aí você iria aqui, Catena, quero saber mais sobre isso. Aí você vai ali, ó. Aí você vai achar os locais que falam sobre a Catena. Então, o que foi esse gasto na Catena? Aí você vai botar aqui, ó. Pá. Aí você vai achar as discussões que falam sobre a Catena. Então, e tem no FAQ também, pode ser até que tenha no RI, se você procurar no RI, você também vai achar. Mas, então, você vê aqui, ó, você vai ver um aumento da dívida aqui em 2015, ó, de 7 bilhões para 13 bilhões. Passou o patrimônio, mas é uma empresa. Isso é outra coisa, vocês têm que ver empresas que a receita é maior que o patrimônio, são empresas que giram muito sobre o patrimônio. Não adianta você ficar analisando dívida líquida, dívida bruta em relação ao patrimônio. Você tem que analisar a dívida líquida em relação ao EBITDA. Mas mesmo assim, ó, aumentou de 0,87 para 2,30. A dívida líquida foi de 3 bilhões para 12, porque além de fazer uma dívida, ela gastou o caixa nesse investimento. Aí você vê aqui, ó, olha só, fluxo de caixa de investimento de 600 foi para 8 bilhões, capex de 1.200 para 5 bilhões. Então, é uma empresa que em 2015 saiu da curva, mas tem uma explicação. Esse investimento está até no FAQ, ela fez esse investimento, né? E você vai acompanhar. Então, aí chega aqui, está 3, 3,5, 5, não sei o que, você desequilibrou. Não conseguiu se reequilibrar.
vai ser pago isso, daqui a pouco o lucro vai começar a cair. Porque o objetivo desse investimento aqui é ter mais crescimento, ter mais lucro. Senão, para que fazer o investimento? Né? Olha como o endividamento financeiro, o endividamento de capital de terceiros aumentou aqui, depois voltou a equilibrar. Né? Então, mas quando você acompanha essa empresa, você vê que ela foi logo equilibrando a dívida. Ainda não está tão equilibrada quanto lá atrás, mas ela foi logo equilibrando. A dívida foi caindo, já repôs o caixa, né? Aumentou o patrimônio, porque fez um investimento. Dívida líquida e EBITDA não voltou ainda aos níveis anteriores, mas já está equilibrando. Né? A despesa com juros continua alta por causa desse empréstimo, né? Mas espera-se que equilibre. E isso levou a empresa a conseguir, mesmo na situação de crise e tal, manter o EBITDA e até aumentar o lucro. Né? E se você vê aqui, ó, fez esse investimento em 2015, mas o fluxo de caixa líquido voltou a ficar positivo, até bem positivo. Então, é uma empresa que você acompanhou e viu que um endividamento, um empréstimo, foi recuperado. Não tirou a empresa do equilíbrio, diferente daquelas que eu coloquei, que elas foram cada vez se enrolando mais e a produção de dinheiro não foi suficiente para compensar o endividamento. E as empresas vão piorando. Aqui foi um caso que foi um empréstimo com um objetivo e que deu certo. É isso que você tem que sempre ir acompanhando. E como eu estava falando, você tem empresas, quer ver? Vou pegar aqui Natur. Natur é um exemplo. Até houve um certo desequilíbrio, mas Natur é uma empresa que, olha só, a receita é de 7 vezes o patrimônio. Então, obviamente que a dívida bruta em relação ao patrimônio vai ser alta. Esquece isso, você tem que olhar a dívida bruta, dívida líquida e EBITDA. Não adianta você ficar analisando dívida em relação ao patrimônio numa empresa dessa. Vai ser sempre alto, porque ela gira muito sobre o patrimônio. Então, o patrimônio dela, e isso vai distorcer esses marcadores aqui de baixo também, porque todos, olha só, quer ver? Ativo total, patrimônio líquido. Aqui também entra o patrimônio líquido. Então, como o patrimônio líquido é pequeno, esses marcadores aqui, eles vão também distorcer para cima. Aí você pega, ao contrário, você pega Multiplan, que é ao contrário, Multiplan ao contrário, como ela trabalha com empréstimo, ela tem a receita muito menor que o patrimônio. Receita de um patrimônio de 5, porque são shoppings, né? Então o patrimônio é muito grande. Aí, nesse daqui, a dívida bruta patrimônio líquido também não quer dizer que esteja equilibrado, porque vai ser sempre baixo. Ser novamente, o que importa é a dívida líquida e EBITDA. Né? Então, se você não souber a característica das empresas, você vai estar sempre perdido. Né? Se você ficar analisando só números, você vai ficar sempre perdido. Então, o que nós vamos fazer, como nós já estamos 34 minutos? Eu dei uma introdução de caixa e dívida, mas isso é um tema muito importante. E no próximo vídeo eu vou falar dos marcadores, né? Dívida bruta PL, dívida líquida EBITDA, índice de cobertura de juros, liquidez e solvência e fazer um resumo final
da escolha de empresa para ser sócio, né? Isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque aí eu quero até falar um pouco no sentido de caixa e dívida equilibrada também do fluxo de caixa. Então, essa foi uma introdução, né, que a gente fez para caixa e dívida, né? Eu espero que seja muito importante para vocês, né? E eu botei os exemplos para vocês entenderem, né, como é que vocês vão botar na cabeça de vocês a análise de dívida, de caixa e dívida, e entendendo cada empresa, entendendo como funciona a empresa, como eu quis mostrar aqui, não precisa de análise imensas, basicamente precisa fazer o que eu faço. Seguiu as empresas, né? Vem aqui e segue, né? Vem aqui no mural, seguir como sócio, para mim aparece não seguir porque eu sigo todas. Participar das discussões, não precisa escrever muito, mas participar, né? E entender como funciona cada empresa, né? E como ela faz dinheiro e como ela tem necessidade ou não de dívida, como ela é ou não conservadora, como é a relação da receita com o patrimônio, porque isso distorce os marcadores, como ela é obrigada a buscar crescimento ou não, como ela quer buscar crescimento mesmo não sendo obrigada, como é o caso da Cielo, nesse exemplo que eu dei. Se ela fez um investimento e pegou um empréstimo, acompanhar e ver o resultado, ver se equilibra. Não se iludir com lucro, EBITDA, o que for, com caixa e dívida desequilibrados, como os exemplos iniciais que eu mostrei. E entender que empresa é diferente de pessoa física, né? A dívida para a empresa é diferente. Isso é muito importante, aquele primeiro vídeo que eu mostrei, recomendo que vocês assistam, eu acho que eu já saí de lá, mas é aquele, página dos moderadores, Baster, vídeos, e aí você vai ali em dívidas e dividendos. É um vídeo que eu explico exatamente o que significa dívida para as empresas. Eu acho que é um complemento a esse vídeo aqui, você assistir aquele também, página dos moderadores, Baster Vídeos, dívidas e dividendos. É um complemento. Então a gente vai finalizar essa parte de escolha de empresas no próximo vídeo. Eu já esperava isso, a parte de caixa e dívida é grande e tem que ser analisada com muito carinho e muito cuidado. E vocês têm que entender bem esse caso de caixa e dívida para vocês poderem analisar as empresas. É isso aí, pessoal. Um abraço.